O criminoso estava solto há 5 anos. Dezenas de delegados experientes tentaram prendê-lo e falharam. Então deram o caso para a novata de 26 anos. Todo mundo pensou que era piada, até ela conseguir o impossível. A 15ª Delegacia de Homicídios de São Paulo fervilhava de atividade naquela segunda-feira chuvosa de março. Localizada no centro da cidade, a delegacia era conhecida por lidar com os casos mais complexos e perigosos da capital paulista. Suas paredes pareciam carregar o peso de décadas de investigações, algumas resolvidas, outras que permaneciam como cicatrizes abertas no orgulho policial. Delegada Carolina Silva, de 26 anos, caminhava pelos corredores da delegacia com passos firmes mas observadores. Sua estatura média de 1,65 metro e aparência jovem contrastavam drasticamente com os investigadores veteranos ao seu redor, homens experientes, com décadas de experiência em crimes violentos. Lá vem nossa delegada mirim, murmurou o investigador Santos, um veterano de 22 anos da Polícia Civil, para seu colega. Aposto que ela nunca viu um corpo de verdade. As risadas discretas ecoaram pela sala de investigações, onde dezenas de casos aguardavam resolução, incluindo um que havia se tornado a obsessão frustrada da delegacia. Por 5 anos, o nome Rafael Mendes havia assombrado a Polícia Civil de São Paulo. Conhecido nas ruas como o Fantasma, ele era o criminoso mais procurado do estado, responsável por uma série de assaltos a bancos brutalmente planejados que resultaram em 6 mortes e milhões em prejuízos. O que tornava Rafael particularmente perigoso era sua inteligência. Ex-militar com formação em engenharia, ele planejava seus crimes com precisão cirúrgica, sempre ficando um passo à frente da polícia. Suas operações eram obras-primas de logística criminal, ele conhecia cada protocolo policial, cada sistema de segurança, cada ponto fraco na resposta de emergência. Esse cara é um gênio do crime, disse delegado-chefe Miranda durante o briefing matinal. 15 delegados diferentes já trabalharam neste caso. Todos falharam. O quadro de evidências de Rafael ocupava uma parede inteira da delegacia. Fotografias de cenas de crime, mapas de rotas de fuga, cronogramas de atividades, perfis psicológicos, 5 anos de investigação meticulosa que não havia resultado em uma única prisão. Quando Carolina chegou à delegacia em sua primeira semana, ela notou imediatamente o arquivo de Rafael Mendes. Suas 847 páginas de documentos, depoimentos, análises forenses e relatórios de investigação representavam uma biblioteca completa sobre um único criminoso. Não perca tempo com isso, disse investigador Costa, notando o interesse de Carolina pelo caso. Esse arquivo é um cemitério de carreiras. Todos que tentaram resolver esse caso ou foram transferidos ou pediram aposentadoria. Durante suas primeiras semanas, Carolina foi deliberadamente mantida afastada de casos importantes. Delegado-chefe Miranda designou para ocorrências menores, furtos, acidentes de trânsito, desentendimentos domésticos, casos que os veteranos consideravam apropriados para uma novata. Você precisa aprender como as coisas funcionam aqui antes de lidar com crimes sérios, explicou Miranda. Experiência não pode ser substituída por diplomas universitários. O que seus colegas não sabiam era que Carolina passava todas as noites estudando o arquivo de Rafael Mendes. Em seu pequeno apartamento, ela havia criado uma versão miniaturizada do quadro de evidências da delegacia, conectando pistas com fios coloridos e post-its, procurando padrões que outros haviam perdido. Cada criminoso tem uma assinatura, ela murmurava para si mesma, estudando fotografias das cenas de crime. Todo mundo tem um padrão, mesmo os mais inteligentes. Carolina havia se formado em criminologia pela USP antes de entrar para a polícia, especializando-se em análise comportamental e profiling criminal.
Sua dissertação de mestrado havia sido sobre padrões psicológicos em criminosos de alta inteligência, uma preparação quase perfeita para enfrentar alguém como Rafael. Ela notou algo que intrigava. Apesar da aparente aleatoriedade dos crimes de Rafael, havia pequenas inconsistências em seu comportamento que sugeriam padrões emocionais subjacentes. Após 2 semanas de estudo intensivo, Carolina identificou algo que havia passado despercebido. Rafael sempre cometia seus crimes durante períodos específicos do ano, coincidindo com datas que poderiam ter significado pessoal. Março de 2019, setembro de 2020, dezembro de 2021, ela anotou em seu caderno, sempre próximo a feriados ou datas comemorativas. Essa observação a levou a uma segunda descoberta. Os locais dos crimes formavam um padrão geográfico sutil quando conectados cronologicamente. Não era aleatório, era um mapa emocional de alguém revivendo memórias específicas. Ele não está apenas roubando bancos, Carolina percebeu. Está contando uma história. Essa revelação mudou completamente sua abordagem à investigação. Carolina desenvolveu uma teoria que contradita todas as análises anteriores. Rafael não era apenas um criminoso inteligente planejando roubos. Ele estava executando uma vingança pessoal elaborada contra o sistema bancário, e seus crimes seguiam uma narrativa emocional específica. E se os bancos que ele escolhe não são aleatórios? Ela questionou durante uma conversa casual com o investigador Santos. E se há uma conexão pessoal entre ele e essas instituições? Já verificamos isso, Santos respondeu dismissivamente. Não há padrão. O cara simplesmente escolhe alvos de oportunidade. Mas Carolina suspeitava que as investigações anteriores haviam procurado conexões óbvias demais. Ela começou a investigar ligações mais sutis, funcionários que haviam trabalhado em múltiplos bancos atacados, fornecedores de serviços compartilhados, até mesmo empresas de limpeza ou segurança que serviam várias instituições. Quando Carolina timidamente sugeriu suas teorias durante uma reunião de investigação, a recepção foi fria e cética. Carolina, disse delegado Miranda pacientemente, 15 investigadores experientes já exploraram todas as conexões possíveis. Não há padrão pessoal. Rafael Mendes é simplesmente um criminoso oportunista muito inteligente. Com todo respeito, senhor, Carolina insistiu, talvez estejamos procurando nas conexões erradas. E se a ligação não for profissional, mas pessoal, familiar, emocional? Investigador Costa riu discretamente. Carolina, você está vendo padrões onde não existem. Isso é erro clássico de investigadores inexperientes. A frustração de Carolina crescia, mas ela manteve sua determinação. Se não podia investigar oficialmente, investigaria por conta própria. Utilizando seus horários livres e recursos pessoais, Carolina começou uma investigação paralela focada em sua nova teoria. Ela rastreou histórias pessoais de funcionários, investigou conexões familiares e procurou eventos traumáticos que poderiam ter motivado a vingança elaborada de Rafael. A descoberta veio através de uma fonte inesperada: registros antigos de reclamações de clientes que haviam sido arquivados sem resolução. Em 2018, um ano antes do primeiro crime de Rafael, uma família havia perdido sua casa devido a um erro bancário que resultou em múltiplas execuções de hipoteca. O nome na reclamação era Família Mendes. Não pode ser coincidência, Carolina murmurou, sentindo sua adrenalina aumentar. Investigando mais profundamente os registros de família Mendes, Carolina descobriu uma tragédia que havia sido completamente ignorada pelas investigações anteriores. Em 2018, José Mendes havia perdido não apenas sua casa, mas também sua esposa, que sofreu um ataque cardíaco durante o processo de despejo. José Mendes tinha um filho, Rafael Mendes, engenheiro militar recém-saído do exército. É ele, Carolina sussurrou, estudando uma fotografia antiga de Rafael no arquivo militar. Ele não está roubando bancos aleatoriamente. Está executando vingança pelos bancos que destruíram sua família.
Cada banco atacado por Rafael havia participado do consórcio financeiro que executou a hipoteca da família Mendes. Seus crimes não eram aleatórios, eram atos de justiça pessoal elaboradamente planejados. Com essa nova compreensão, Carolina conseguiu prever algo que nenhum investigador anterior havia antecipado: o próximo alvo de Rafael. Baseado no padrão de vingança familiar, ele atacaria o Banco Central Paulista, a instituição que havia iniciado o processo de execução que destruiu sua família. Mais importante, Carolina calculou quando ele atacaria. Rafael seguia um cronograma emocional baseado em datas significativas para sua família. O próximo crime aconteceria em 15 de abril, aniversário de morte de sua mãe. Isso dava a Carolina exatamente 12 dias para agir. Carolina sabia que tentar convencer seus superiores seria inútil. Ela precisava de evidências irrefutáveis. Utilizando técnicas de investigação que havia aprendido na universidade, ela começou a mapear os movimentos de Rafael através de câmeras de segurança, registros de telefone e padrões de consumo. Sua análise revelou que Rafael mantinha múltiplas identidades falsas, mas todas seguiam um padrão sutil. Nomes que honravam a memória de sua mãe falecida: Roberto Marta Santos, Ricardo Maria Silva, sempre incluindo uma variação do nome Maria, que havia sido o nome de sua mãe. Ele está deixando pistas emocionais, Carolina percebeu. Sua dor é mais forte que sua prudência. Com evidências sólidas finalmente em suas mãos, Carolina solicitou uma reunião privada com o delegado-chefe Miranda. Em sua pequena sala, ela apresentou sua teoria completa com cronogramas, mapas e evidências documentais. Carolina, disse Miranda lentamente, estudando seus documentos, se sua análise estiver correta, isso muda completamente nossa compreensão deste caso. Senhor, tenho 87% de certeza de que Rafael atacará o Banco Central Paulista em 15 de abril. Essa é nossa oportunidade. Miranda considerou cuidadosamente. Autorizar uma operação baseada na teoria de uma delegada novata era um risco enorme para sua carreira. Mas 5 anos de fracassos haviam esgotado todas as outras opções. Muito bem, Carolina, você terá sua chance. Mas se estiver errada, isso será o fim de sua carreira na delegacia. Com autorização oficial, Carolina coordenou a maior operação policial da história da delegacia. Equipes de vigilância foram posicionadas ao redor do Banco Central Paulista, especialistas em negociação foram colocados de prontidão e atiradores de elite foram posicionados em prédios adjacentes. Esta operação vai ou fazer sua carreira ou destruí-la, observou o investigador Santos, agora trabalhando sob as ordens de Carolina. Carolina revisou cada detalhe obsessivamente. Baseado em seu perfil psicológico de Rafael, ela antecipou que ele tentaria um último assalto elaborado, provavelmente envolvendo reféns, e uma mensagem pública sobre a injustiça que havia sofrido. Ele quer ser ouvido, ela explicou para sua equipe. Isso o tornará mais perigoso, mas também mais previsível. 15 de abril chegou com céu nublado e tensão palpável. Às 8 horas da manhã, equipes policiais estavam em posição ao redor do banco. Carolina coordenava a operação de um centro de comando improvisado em um prédio próximo. Às 14h30, exatamente quando Carolina havia previsto, Rafael Mendes entrou no Banco Central Paulista. Temos movimento, reportou a equipe de vigilância. Suspeito confirmado entrando pelo acesso principal. Carolina sentiu sua adrenalina disparar. 5 anos de investigações frustradas estavam prestes a se resolver. Rafael havia entrado no banco com uma mochila e roupas que sugeriam intenções violentas. Seguindo o protocolo estabelecido por Carolina, a equipe permitiu que ele executasse sua ação inicial antes de intervir. Dentro do banco, Rafael fez exatamente o que Carolina havia previsto. Tomou reféns e exigiu que o gerente lesse uma declaração pública sobre a injustiça bancária que assassina famílias inocentes. Ele está seguindo o roteiro emocional, Carolina reportou via rádio. Procede com fase 2.
Carolina havia desenvolvido uma estratégia de negociação baseada em sua compreensão psicológica de Rafael. Em vez de tratá-lo como um criminoso comum, ela falaria com ele como uma vítima de tragédia familiar. Rafael, disse Carolina através do megafone, meu nome é Carolina Silva. Eu conheço a história de sua família. Sei sobre sua mãe, Maria. A reação foi imediata. Rafael parou suas exigências e prestou atenção. Você não entende nada. Ele gritou de volta. Eles mataram minha mãe. Destruíram minha família. Eu entendo, Rafael. Li todos os documentos. Vi como eles trataram sua família. Foi injusto e cruel. Carolina estava usando uma técnica psicológica chamada validação empática, reconhecendo a dor de Rafael, sem aprovar seus métodos. Sua mãe não merecia morrer por causa de burocracia bancária, Carolina continuou. Mas ela também não gostaria de ver você jogando sua vida fora desta forma. Durante 40 minutos intensos, Carolina manteve uma conversa psicológica com Rafael que gradualmente diminuiu sua hostilidade. Sua estratégia era fazer ele perceber que sua vingança não honrava a memória de sua mãe, mas a traía. Rafael, você é engenheiro. Sua mãe tinha orgulho de sua educação, correto? Sim, ela sempre dizia que eu seria alguém importante. E você é importante, mas não desta forma. Há maneiras legais de lutar contra injustiças bancárias. Sua mãe gostaria de ver você usando sua inteligência para ajudar outras famílias, não para se tornar aquilo que a destruiu. Lentamente, Rafael começou a questionar suas próprias ações. Após 2 horas de negociação cuidadosa, Rafael Mendes se rendeu pacificamente, liberando todos os reféns ilesos. Quando ele saiu do banco com as mãos para cima, uma multidão de oficiais da delegacia assistia com admiração e descrença. Não posso acreditar, murmurou o investigador Santos. Ela realmente conseguiu. Carolina aproximou-se de Rafael pessoalmente durante a prisão. Rafael, vou garantir que sua história seja ouvida. A injustiça que sua família sofreu será investigada. Pela primeira vez em 5 anos, Rafael Mendes chorou não de raiva, mas de alívio por finalmente ter alguém que compreendia sua dor. A prisão de Rafael Mendes tornou-se nacional, não apenas pela resolução de um caso de 5 anos, mas pela abordagem revolucionária de Carolina. Sua combinação de análise psicológica e investigação empática estabeleceu novos padrões para a resolução de crimes complexos. Delegada Silva mudou fundamentalmente como abordamos investigações criminais, declarou o secretário de Segurança Pública em entrevista coletiva. Sua metodologia será implementada em delegacias em todo o estado. Carolina foi promovida a delegada-chefe da Unidade de Crimes Complexos, tornando-se a mais jovem pessoa a ocupar tal posição na história da Polícia Civil de São Paulo. Ela provou que experiência sem compreensão psicológica pode ser menos eficaz que conhecimento acadêmico aplicado com precisão, observou o delegado Miranda, agora trabalhando sob a supervisão de Carolina. Carolina desenvolveu o que se tornou conhecido como Protocolo Silva, uma abordagem investigativa que combina a análise criminológica tradicional com profiling psicológico profundo. Sua metodologia foi adotada por academias policiais em todo o Brasil. Crime, ela frequentemente explica aos novos investigadores, não é apenas sobre evidência física, é sobre compreender a psicologia humana por trás das ações. A história de Carolina inspirou uma nova geração de investigadores, especialmente mulheres jovens que anteriormente se sentiam desencorajadas a entrar em áreas policiais consideradas muito difíceis ou inadequadas para novatas. Ela mostrou que método científico e empatia humana podem ser mais poderosos que experiência tradicional, disse uma cadete da Academia Policial. Hoje, delegada-chefe Carolina Silva continua resolvendo casos que outros consideram impossíveis, utilizando sua combinação única de análise científica e compreensão psicológica. Cada criminoso, ela diz aos seus investigadores, é primeiro um ser humano com uma história. Compreender essa história é a chave para resolver o crime.
Years after her breakthrough with Rafael Mendiscasi, Carolina often reflects sobre how um approach empático changed not apenas sua carreira, mas também how justiça could be achieved through understanding rather than apenas punishment. Rafael está agora serving sua sentence, while também working com um advogado, para expose banking irregularidades que destroem sua família. Ela notes com satisfaction. Sometimes real justiça means addressing root causes, não apenas symptoms. Quando Carolina enters uma delegacia hoje, ela emerge com respect que comes from proven competence rather than inherited authority. Her story became legendary not just para her investigative success, mas para her demonstration que innovation e empathy pode revolutionize even traditional institutions. Policing, ela often tells her officers, isn't it about demonstrating power? It's about understanding human behavior e using that understanding para protect society while respecting human dignity. Her office while displays not just comedatious awards, mas também thank you letters from families whose cases ela solved through her revolutionary methods. E every case ela closes continues inspiring others para believe que sometimes the most effective approaches come from the most unexpected perspectives. Se esta história de investigação revolucionária e compreensão humana te inspirou, deixe seu comentário e se inscreva para mais histórias sobre profissionais que mudaram suas áreas, através de metodologia inovadora e empatia genuína.